Bom, pessoal, primeiro, boa noite a todo mundo que está assistindo a gente. Vamos falar um pouquinho o que é uma alimentação saudável, né? Gente, a alimentação saudável é aquela alimentação que fornece a gente todos os nutrientes que a gente precisa para manter o nosso organismo equilibrado, né? Funcionando bem. E esses nutrientes é que dão energia para a gente fazer nossas atividades, inclusive manter a gente vivo em repouso, né? Com relação vamos dizer assim, ao que a gente vê hoje, né, de divulgação, né, a gente vê tanta cozinha saudável, cozinha saudável. E o que a cozinha saudável influencia a vida da gente? Ela age muito na prevenção, né, diminuindo esses riscos que a gente tem de desenvolver doenças tipo obesidade, diabetes, hipertensão, câncer, né? Então, assim, é importante a gente pensar nesse aspecto, né? Na alimentação como prevenção e na alimentação tratando. Por exemplo, no controle do peso, modulando o humor, modulando a sua parte digestiva, a sua microbiota, modula a sua memória, seu sono, te dá disposição. Então, a alimentação, ela participa da nossa vida dessa maneira, né? E com relação aos nossos pacientes reumáticos, né? A gente sabe que o reumatismo não é uma doença, são várias. Então, a gente não tem uma dieta assim padrão que trate todas essas doenças. A gente tem conduta nutricional para cada uma. Então, você tem conduta nutricional para artrite reumatoide, para osteoartrite, para lúpus, para gota, para esclerodermia, fibromialgia, Sjögren, para muita coisa, né? E, assim, o importante é a gente entender que quando o médico encaminha vocês para a gente, normalmente vocês chegam com essas doenças e também com comorbidades associadas. Então, o olhar é sempre muito individual, né? O tratamento clínico é muito individual, o tratamento nutricional. Então, mais ainda enfatizando, não existe um padrão, tá? E pensando assim, vamos pensar no nosso tratamento lá na clínica, né? A gente tem essa variedade de pacientes, essa variedade de doenças, e qual é aquela que tem, assim, maior exuberância? A obesidade, né? Tem muita necessidade, gente, o pessoal procura a nutricionista para controle de peso. Aí entra, né, doutora Marina, a nossa, vamos dizer assim, a nossa missão, né? É isso mesmo, Cris. É fundamental a gente pensar, né, no tratamento do excesso de peso, de um modo geral, né, o quanto que a gente consegue fazer, né, melhorar as comorbidades que vêm junto. Muitas vezes a gente fica tentando tratar a obesidade ou o excesso de peso depois que as outras coisas já surgiram. E muitas vezes a gente consegue, tratando o peso, né, evitar que outras coisas surjam ou melhorar muito essa evolução. Quando a gente tem um excesso de peso, por exemplo, a gente sabe que existe um aumento de algumas doenças metabólicas, diabetes, pode aumentar a pressão alta, pode piorar a evolução das doenças inflamatórias. Então, uma sobrecarga nas articulações. Tudo isso a gente sabe que a obesidade vai piorando, aumenta, como tu falou, alguns tipos de câncer. Se a gente conseguir modificar o nosso dia a dia, às vezes com pequenas. Às vezes a gente pensa assim, eu preciso perder 30 quilos para poder ficar bem. E na verdade, muitas vezes não são os 30 quilos que vão fazer a diferença. Às vezes a gente perdeu um pouquinho, assim, só alguns quilinhos, assim, uns 5, 10% do peso corporal, já vai fazer muita diferença. Sim, e a gente não tem muitas vezes a gente não tem essa ideia, né, do quanto que pequenas mudanças podem nos ajudar no controle das outras doenças também.